Nós vamos iniciar agora a explicação de mais um bloco de atividades de matemática do 8º ano. Então, vamos lá? Nós temos aí componente curricular matemática. Vamos falar um pouquinho sobre a sequência recursiva, tá? E a sequência não recursiva. Depois vamos desenvolver algumas atividades. Então, nós temos aí sequência de Fibonacci. Sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1. Na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos anteriores. Então, nós temos aí, a sequência que foi colocada não começou com 0, mas se colocasse 0 mais 1, 1. Ele vai seguindo dessa forma, tá? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Então, assim, começando pelo 1, essa sequência é formada somando cada número natural com o número que o antecede. Nesse caso do 1, repete-se esse número e soma-se, ou seja, 1 mais 1, 2, que foi o que eu expliquei anteriormente. Tá? Por exemplo, para chegar lá naquele 55, o que foi feito? Nós somamos 21 mais 34. Então, 21 mais 34, 55. Aí nós temos aí a sequência de alguns números, tá? Dessa sequência, que é a sequência de Fibonacci. Nós temos alguns números aí. Então, já que para encontrar o número 1, começando com 1, então somos 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. E vai na sequência. Aí foi mostrado até 144, né? Nesse primeiro exemplo. Logo, a sequência de Fibonacci é uma sequência recursiva, pois depende da definição dos dois primeiros números. Então, se depende da definição dos dois primeiros números, eu posso classificar como uma sequência recursiva. Então, vamos para a sequência não recursiva. Aí nós temos alguns exemplos. Olha só. Encontrei os termos dessa sequência, todos múltiplos de 6, mas não somei 6, multipliquei por 6. Que é o 12, o 72, o 432, o 2.592 e o 15.552. Então, ela está dizendo o seguinte, que para encontrar o próximo, ao invés de somar 6, ela multiplicou por 6. Aí nós temos, logo, se somar com 6, teremos a seguinte sentença para determinar, aí nós temos o termo aí, né, do centésimo termo. Nós temos A índice N é igual a A1 mais 6 que multiplica N menos 1. Esse N representa o número de termos, tá? Ou se for multiplicado por 6, nós temos uma outra fórmula geral. Então, essa sequência não é recursiva, pois não preciso conhecer os termos anteriores para determinar um termo qualquer. Quando um termo qualquer não depende dos termos anteriores, dizemos que essa sequência é não recursiva, pois não precisamos conhecer os termos anteriores para determinar um termo qualquer. Aí nós temos, a partir daí, nós já temos a primeira questão. Na primeira questão, nós temos, analisando a sequência, quais são os 3 próximos números. Aí ele não quer saber se é recursivo ou não recursivo. Ele quer os 3 primeiros números, sendo que o primeiro é 0, aí vem na sequência 5, 10, 15, 20. Então, se você observar, ele tem uma lógica sequencial. Então, qual é o próximo número? Ele quer os 3 próximos, tá? Então, é só analisar dessa forma. Então, vamos para a segunda questão. A sequência de Fibonacci é uma sequência recursiva aí nós temos F1 igual a 1, tá? Ele está dizendo, olha, esse é o primeiro termo, F1 igual a 1. E temos F índice N é igual a F índice N menos 1 mais F índice N menos 2. Para todo N natural maior que 2. Esse N são os valores que a sequência irá adquirir, tá? O valor de N, por exemplo, F1, F2, F3. Na verdade, a forma correta é F índice 1, F índice 2. Então, a gente fala F1, F2, de uma forma mais rápida de representar, tá? Aí ele pergunta, qual é o 6º termo dessa sequência? Se você observar, nós já falamos sobre a sequência de Fibonacci mais acima. É só você olhar e observar qual é o 6º termo lá. Mas aqui, eu coloquei para vocês, para explicar alguns detalhes que nós podemos precisar.
tá? Nós temos aí, o F1 é igual a 1. Obedecendo aquela lei de formação, aquela regrinha que nós temos ali, onde tem N, nós vamos colocar 2, tá? Um primeiro exemplo. Ele quer o sexto termo, mas depois a gente vai analisar isso. Então, onde tem N, eu vou colocar 2. Ok, então ficou F2 igual a F2 menos 1, porque é N menos 1, mais F, aí o índice vai ser o 2, então 2 menos 2. F2 é igual a F1 mais F0. O F1 nós já temos. O F0 vai ser 1, tá? Porque se eu começar, lembra lá naquela sequência para dar o próximo termo? 1, o próximo tem que ser 1. Então, 1 mais 1, 2, tá? Então, o F inicial aí vai ser 1 também. Então, encontramos o F2. O F2 é o somatório de 1 mais 1. Nós já temos o F2, certo? Então, o que eu fiz? Para nós não utilizarmos uma fórmula demorada para a gente responder isso aí, eu coloquei o seguinte. O primeiro termo foi representado por 1. Então, nós temos 1 aí. O segundo termo, nós encontramos 2, que é o F2. 2. E nós sabemos que os próximos termos vão ser a soma dos dois anteriores. Então, eu tenho aí 1 e 2. Então, qual é o próximo termo? O resultado de 1 mais 2. 1 mais 2, 3. O próximo termo, o resultado de 2 mais 3, que é quanto? 5. O próximo, o resultado de 3 mais 5, 8. E o próximo, 5 mais 8, 13. Ele quer o sexto termo. O primeiro é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 3, o quarto termo é 5, o quinto termo é 8 e o sexto termo é 13, tá? Então, você vai marcar a alternativa correta. Eu respondi essa questão para você ter como base qualquer outra que vier semelhante. Como que eu vou encontrar? Trabalhando com essa questão da sequência de Fibonacci. Tá bom? Terceira questão. Observe as sequências de números e diga se elas são sequências recursivas ou não recursivas. Como eu sou uma professora muito boa, o que eu fiz? O que representa aí a sequência 1 já tem até a resposta. Ela já tem a resposta. É uma sequência não recursiva. Ela não depende dos termos anteriores. Porque eu tenho aí, por exemplo, a sequência vai de 0, 1, 4, 9, 16, 25. Eu quero encontrar o quadrado desse número. Quanto que é 0 elevado ao quadrado? É 0, está lá em cima o resultado. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. É um termo que não depende de um anterior. Então, já sabemos que é uma sequência não recursiva. Mas nós temos aqui o 2, nós temos a sequência, olha só, 0, 1, 2, 5, 26, 677. Trabalha também com quadrado de números. Por exemplo, eu tenho aí 0 elevado ao quadrado mais 1 igual a 1. Então, para encontrar esse 1 aí, nós dependemos do termo anterior. O outro, olha, qual foi o resultado? 1. 1 elevado ao quadrado mais 1. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, resultado de 1 vezes 1, que é 1. 1 mais 1, 2. E assim vai na sequência, ou seja, um termo depende do outro. Então, você vai marcar qual a alternativa correta. A 1, nós já sabemos que é uma sequência não recursiva. Se ela é não recursiva, nós vamos estar aí apenas entre a letra B e a letra D, porque nós já temos a resposta da primeira sequência, tá? Então, analisa direitinho. Próxima questão. Quarta questão. Considere a sequência 4, 6, 8. Aí nós temos outro número aí 12, e tem um outro número finalizando a sequência. Em que cada termo, a partir de A2, ou seja, de A índice 2, é 2 unidades a mais do que o anterior. Quais são os termos de A índice 4 e A índice 6? Tá, olha só, o primeiro termo é 4. Para eu encontrar o próximo, né, basta eu adicionar 2 unidades. Então, 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Aí nós temos os 3 primeiros termos. Então, o terceiro termo é 8. Qual vai ser o quarto termo? E o sexto? Então, você vai analisar, tá? E vai marcar a alternativa correta. Certo? Então, a quarta questão, ela é bem simples. Nós temos também agora, para respondermos as duas últimas questões,
um texto que fala sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Tá? Esse dia ele é comemorado em 20 de novembro em todo o território nacional. Então, eu tenho um texto aí, tá? Textos explicativos que falam sobre esse tema. Então, leiam direitinho para conhecimento de vocês. Após a leitura desse texto, nós temos 2 questões a serem respondidas, tá bom? Que é a questão 5 e a questão 6. Então, são as questões 5 e 6. Aí nós temos a questão 5. Segundo a pesquisa realizada, negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. Qual a porcentagem de pessoas assassinadas no país que eram pretas ou pardas no ano de 2017? Essa informação você vai encontrar no texto, tá? No texto tem explicado direitinho. E no gráfico, então tem que analisar o gráfico também. A quinta questão, ela é bem simples. Eu coloquei o gráfico aí, tá? O gráfico representativo, mas se você ler direitinho lá na... Ó, nós temos o ano de 2017, tá representado aí. Mas nós temos no texto essa informação, tá? Questão 6. Em 2015, segundo a pesquisa realizada, a porcentagem de pessoas assassinadas, aí está assinadas, tá? Mas é a questão de erro de digitação. Então, assassinadas no país que eram pretas ou pardas estavam entre... Então, nesse caso, você vai analisar o gráfico mesmo, para marcar a alternativa correta. Nós temos o gráfico, onde o tracejado verde representa os negros e o preto representa os não negros, tá? O ano é o ano de 2015 e você vai analisar, olha lá no ano de 2015. No ano de 2015, o que aconteceu relacionado às porcentagens, tá? Estava entre quais números? Quais valores? Aí você vai marcar a alternativa correta. Então, é uma questão bem simples, é uma atividade que se você ler o texto direitinho, você vai conseguir compreender, tá certo? Então, até a próxima!